abra sua Bíblia no livro de Esté, capítulo de número 2. Glória a Deus. Esté, capítulo de número 2, vamos ler o versículo 5 ao 8, que diz assim: Havia um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu. Em outros livros aí está escrito Mordecai. Filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, a qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Radassa, que é Esté, filha de seu tio, porque não tinha pai e nem mãe, e era jovem bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esté à casa do rei, sobre a custódia de Hegai, guarda das mulheres. Amém, gente? O livro de Esté é uma das revelações mais próximas sobre a nossa identidade espiritual. Às vezes as pessoas não compreendem muito bem, porque alguns olham e veem uma história comum. Mas o livro de Esté não é uma história natural, é uma história espiritual. Por detrás de tantas coisas que são faladas nesse livro, existe sim Deus apontando algo para a sua igreja, para que a gente venha ter a percepção, para que a gente venha entender o que Ele está querendo dizer. Já por algum tempo, desde o início, desde o Éden, Deus está querendo se comunicar com o homem. E Ele vem falando, e Ele vem apontando algumas coisas para que o homem tente entender o seu coração. E eu creio que Deus está levando a sua igreja para sair do nível de naturalidade, para entrar no nível espiritual, para experimentar coisas gloriosas, a qual Ele tem para cada um de nós. E o livro de Esté mostra justamente isso, a vontade de Deus, a vontade de um coração de Deus Altíssimo para as nossas vidas. Então preste atenção, Deus está se comunicando com você, Deus está chamando a sua atenção. Inclusive eu já reparei algumas pessoas falando assim: o único livro que não tem o nome Deus é o livro de Esté. Mas assim, não tem realmente o nome escrito Deus, mas a gente vê Deus se movimentando através do livro de Esté. A gente vê Deus falando, a gente vê Deus simplesmente mostrando como é o seu coração. E Ele vai apontando, Ele vai, mostrando coisas que estão ocultas, para que você venha ter percepção daquilo que Ele está falando. Porque Deus se comunica assim, ó. Ele fala por meio de símbolos, Ele fala por meio de sinais, Ele fala por meio de animais, por números. Quantos já perceberam isso? Você vai encontrar em Apocalipse, é o que mais tem isso aí. São números, símbolos, Deus querendo se comunicar, né? O número 7, o número 4, sempre Ele vai apontando para alguma coisa, as cores. Deus vai mostrando para o seu povo, para aqueles que têm a revelação, para que venham compreender o seu coração. Então nós precisamos sair da nossa naturalidade, para a gente viver aquilo que Deus tem para nós. Então hoje eu quero que você medite sobre isso. Como é que está a sua vida em Deus? Você se considera uma pessoa natural? Ou você já se considera uma pessoa espiritual? Alguns vão dizer: não, pastor, eu sou os dois. Não tem problema. Agora, o que não pode acontecer é você ser simplesmente uma pessoa natural, porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito.
É por isso que tem gente que vai ler o livro de Esther e vai olhar simplesmente uma história. Alguns vão dizer, que história linda! Mas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus vão dizer assim, esse livro é extraordinário, que revelação! Porque é diferente. Na maioria das pessoas vão falar que esse livro conta a história de um romance. Mas na realidade não é isso que Deus está querendo dizer. Deus está chamando a atenção da sua noiva, da sua igreja, mostrando que Ele está na representação desse rei, o rei Assuero, um rei que reinava sobre 127 províncias, é província demais, um rei poderoso, um rei que tinha um domínio, que todo mundo tinha medo dele, um rei que dominava, que governava. Essa era a representação do rei Assuero. Ou seja, por detrás da letra, que é o Logos, existe o rema de Deus. E esse rema, ele vai vir sobre a tua vida hoje, para você compreender um pouquinho do coração de Deus para a sua vida. Olha o que diz Provérbios 25, versículo 2. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Ou seja, Deus deixou registrado tesouros escondidos. E está onde isso? Está onde o tesouro? Está aqui na palavra. Agora, alguns não vão compreender, porque são naturais. Aqueles que olham para a palavra através do rema de Deus e olham para a revelação que Ele está trazendo para a sua igreja, ele não vai ver simples um livro natural, ele vai olhar o X do mapa e vai encontrar o tesouro que está ali, que Deus depositou para toda a sua igreja. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, ele vai dizer assim, ó: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Ou seja, Deus está revelando para você hoje quem Ele é. Ele está revelando o coração paterno dele para a tua vida. Ele está dizendo, olha, eu sou o rei que governo sobre todas as coisas e você é a minha noiva. E eu tenho algo preparado para você. Esse rei era poderoso. 127 províncias. É muita província, mas é ou não é? Imagine, hoje para se governar um estado como esse, é tão difícil. Mas ele não, ele governa sobre várias províncias. E ele tem um controle, ele tem um domínio. E eu acho interessante nessa passagem que o rei, ele deseja não só apresentar o que ele tem, mas ele deseja também aproveitar um momento da festa para introduzir na presença dos convidados aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua rainha, a rainha Vasti. A rainha Vasti, ela é a representação de Israel, que Israel, todo mundo sabe que rejeitou o próprio Jesus, recusou entrar na festa. Na realidade, Vasti tinha uma festinha particular, como muitas das vezes algumas pessoas também fazem suas festas particulares. Irmão, não é pecado você fazer sua festa. Qual é o pecado? O pecado é quando o rei está fazendo uma festa e você não apresenta-se perante ele. É uma diferença muito grande. Você pode se divertir, você pode fazer o que bem entender da sua vida, mas quando o reino está em festa, o rei deseja que a sua noiva esteja presente na presença de todos. E a gente precisa compreender isso. Em um único dia, Vasti, por não se apresentar ao rei, ela perde a coroa. Imagine uma coisa dessa. E isso me chama a atenção e também me preocupa, porque eu também posso perder a minha coroa.
E Jesus deixou sinalizado isso. Ó, Apocalipse 3, versículo 11. Olha essa advertência. Guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, o rei está dizendo: eu te dei uma coroa. Cuidado para que as suas prioridades, cuidado para que aquelas coisas que você se movimenta, seus amigos, cuidado para que as pessoas lá fora não venham roubar de você a sua coroa. Porque eu posso perder minha coroa. Porque tem um ditado por aí, e é um ditado errado, que as pessoas dizem assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Vai nessa. Todos os dias eu preciso me arrepender. Todos os dias eu preciso ir diante do Senhor, me humilhar, pedir perdão dos meus pecados. Porque nós somos seres humanos, seres falhos. Sim ou não, gente? Então a gente precisa se humilhar. Mas às vezes a gente acha que a gente chegou num patamar tão grande, que o rei está em festa, eu digo: quer saber? Eu vou fazer a minha também. E a gente acaba deixando de lado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sendo que a gente precisa olhar para Ele, engrandecer a Ele, glorificar Ele, exaltar Ele, porque Ele é o Rei soberano sobre todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis. Lá em Mateus 23, versículo 37, olha que Jesus fala de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Israel tinha suas preferências, era desobediente, era ingrato. Israel nunca honrou o seu rei. E quando a gente não honra o rei, ele vai buscar um substituto. E foi assim que aconteceu com Vasti. E Vasti então perde o reinado. Ela sai da presença do rei. E então se abre um local para entrar alguém no lugar da rainha. Eu pergunto para você: quem é esse alguém? Vasti saiu. E quem entrou? Esta é a representação da igreja. Esta é a representação nossa. Somos nós que fomos aceitos, enxertados na videira. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nos deu um dos maiores privilégios. Foi de poder ter acesso à festa. Foi de poder ser introduzido na presença do Rei. Aleluia. Todos os dias, todas as horas. João capítulo 1, versículo 11 ao 13 diz assim: Jesus veio para o que era seu, Israel, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam. Quantos receberam o Senhor? Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Esté, a menina órfã. Nós também éramos órfãos. Nós éramos órfãos. Ele nos aceitou, Ele nos amou. Mardoqueu, ele fortalece essa menina órfã, torna ela forte. Ele se preocupa, ele vai atrás de Esté, inclusive quando ela está dentro do palácio, quando ela está sendo preparada. É ele que encoraja Esté, é ele que chama Esté para uma realidade. Ele cobre a vida de Esté. Sabe quem ele representa? Ele representa o Espírito Santo de Deus, que cobre a vida da igreja, que cuida da igreja, mesmo ainda sem ela saber que era igreja. Quantas vezes
Você passou por situações lá fora que era para você morrer. Mas o Espírito Santo cuidou de você, porque Ele tinha um propósito para a tua vida. Quantas vezes você decidiu fazer algumas coisas que não era para fazer, mesmo assim, o Espírito Santo cuidou de você. Quantos aqui não foram criados por seus pais? Não foi criado por suas mães? Mas o Espírito Santo, mesmo assim, Ele cuidou, e hoje você está aqui forte, porque o Espírito Santo te ama. Ele estava todo o tempo guardando a tua vida, Ele estava todo o tempo te amando, cuidando de você, para que nenhum mal te sucedesse. Você sabe por quê? Porque Ele queria que você se tornasse a rainha do rei. E você hoje está aqui forte, robusto. Olha que coisa linda. Todos esses personagens eu acho lindo. Mas o que me chama mais atenção é Hegai. Hegai era o responsável de cuidar da noiva do rei. Era ele que se aparecia sempre na presença da rainha. Sempre ele estava lá, cuidando. Não importa onde ele estava lá. Eu acho bonita essa história, porque para ganhar a confiança do rei, não é qualquer um. Tem que ser alguém que não tenha um interesse próprio. Tem que ser alguém que vai olhar para a rainha e não venha ter um desejo próprio. Querendo ou não, por mais que você é a noiva, você também, hoje, você pode se dizer também que você é Hegai, porque você também está cuidando da noiva do rei. O mesmo tempo que eu sou a noiva e eu vou morar com Jesus, eu também estou preparando a noiva que é você. Essa é a nossa função. 6 meses a noiva ficava se preparando. Irmão, era uma coisa incrível. Só no óleo de mirra. Imagina um negócio desse. Depois mais 6 meses, só com especiarias e perfumes. 1 ano inteiro se preparando para uma noite. 12 meses. Confesso que esses dias me levaram para um lugar ali para me fazer uma limpeza de pele. E eu fui e caí nessa. Quase eu saí daquele ambiente sem o nariz. E eu fico imaginando 1 ano inteiro sendo espremido. E eu sei o que as mulheres sofrem, irmão. Não é fácil. Outra vez pegaram meu cabelo, fizeram um progressivo. Deixa que eu te ajudo, pastor. Irmão, e eu estou para quando alguém falar assim, deixa que eu vou ajudar o senhor, eu já estou desconfiado. Mas assim, o que eu estou querendo dizer? 1 ano de preparação. Presta atenção, nós estamos aqui nos preparando. Porque o rei quer uma noiva imaculada, limpa, pura, cheirosa. Você é essa noiva. Tem gente que diz assim, eu não sou noiva. Irmão, é uma representação. É claro que você é macho. Isso não vai diminuir você. Mas na Bíblia, você é noiva. Os homens digam amém. Você é noiva. Saia daqui com esse entendimento, porque Jesus vai vir buscar a sua noiva. E você precisa estar preparado. Então todos nós que de alguma forma estamos envolvidos com a noiva, nós representamos Hegai, porque nós fomos separados e escolhidos e chamados para a gente preparar a noiva para o Senhor. Agora, nós precisamos ser como eunucos espirituais. Eunucos espirituais.
espirituais. Quando a pessoa, um eunuco, se apresentava, ele não tinha que ter interesse, ele não tinha desejo próprio, porque ele é castrado. Olha que coisa. Hoje você vai sair daqui, diga amém. Aqui no coração. Você vai ser castrado aqui, ó. Porque a Bíblia diz assim, ó. Mateus 19:12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. A pergunta é: você como eunuco, como é que você está tratando a noiva do Senhor? Como é que você tem lidado com essa situação? Porque o eunuco, ele ficava no átrio, ele ficava aonde o rei estava, aonde a rainha estava, ele estava ali perto. Inclusive, vai ter mais 7 eunucos aqui, mas eu não quero falar sobre eles hoje, a gente vai ter outra ocasião, que cada um deles também tem uma representação. Esses 7 eunucos é a representação do próprio Jesus. Depois você vai ver Hegai na história. Ou seja, Jesus sinalizando novamente, dizendo: olha, eu estou dando o exemplo como eunuco, agora eu quero que você me imite, Hegai. Você precisa me imitar, foi assim que eu fiz, agora você vai dar continuidade com a minha noiva. E ele diz lá no Salmo 135, louvai ao Senhor, louvai o seu santo nome, louvai os servos do Senhor, vós que assisti na casa do Senhor, nos átrios na casa do nosso Deus. Nós estamos servindo nos átrios. Diga, eu sou Hegai. A noiva, a mulher do rei, era a mulher mais linda do palácio. Olha que coisa. Então, se eu sou Hegai, preste atenção nisso aqui, eu não posso ter um interesse sobre a noiva, sobre a rainha. Por quê? Porque a rainha, ela é do rei. Ou seja, eu sou o pastor dessa igreja, sim ou não? Mas eu não tenho o direito de chamar a atenção da igreja para mim. Você sabe por quê? Porque a igreja tem um noivo. Essa é a minha função e essa é a sua função. A gente não pode atrair o olhar da rainha, apesar que ela era tão linda, que não tinha homem como não olhasse para ela de outra maneira. Mas Hegai olhava diferente, porque ele sabia que a noiva tinha dono. Então o que é que o rei faz? O rei se assegura que ninguém vai olhar para sua noiva com um desejo, sabe, desapropriado. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos amar a noiva do Senhor de uma forma que a gente não venha ter interesse por ela. Imagine aqui o pessoal do louvor. Quantos gostaram do louvor hoje? Hoje nós arrebentou. Ó, arrebentamos hoje. Nós é nós. É a mesma coisa de eu estar atraindo a atenção da noiva para mim mesmo. Então, quando eu faço qualquer coisa aqui dentro, eu preciso fazer não para que a igreja olhe para mim, mas para que a igreja, que é a noiva, olhe para ele. Porque tudo que acontece aqui é para ele. Toda honra, toda glória seja para ele. Nenhuma movimentação nossa pode ser para nós mesmos, mas tudo é para ele, porque nós estamos servindo nos átrios, e nos átrios a gente pode servir do jeito que a gente bem entender, mas vai haver momentos que nós vamos entrar
no lugar santo. E de lá nós vamos entrar no Santo dos Santos para glorificar o nome do Senhor até, numa eternidade maravilhosa. Vai ser um tempo incrível. Mas por enquanto nós estamos servindo no átrio. O eunuco, ele estava lá, ele dava banho na rainha, olhava ela nua. Olha que coisa. Tem gente que tem dificuldade. Tem gente que olha uma mulher vestida e vê ela nua. É ou não é? Graças a Deus que aqui não acontece, mas lá em Curitiba, vamos jogar para longe, né, irmão? Desejos pessoais. É por isso que a Bíblia vai dizer assim: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Ou seja castrado. Seja um eunuco espiritual, que olhe para alguém, não com um olhar de impureza, mas com o olhar do coração do próprio Deus, amando a noiva do rei. Regai era o eunuco mor. Ele cuidava da noiva com muito carinho, com muito zelo. Essa é a maior missão, irmãos, que nós recebemos. Não tem como a gente sair daqui hoje simplesmente achando que nós somos pessoas, sabe, que caiu aqui de paraquedas. Não. Deus te chamou com um propósito. Você é Regai. Diga: eu sou Regai. Então tenha a motivação correta para servir no átrio do rei. Gaste os seus dias fazendo isso, preparando a noiva, entregando tudo que você tem. E é claro que isso vai exigir tempo. E não vai ser um tempo qualquer, vai ser um tempo de qualidade que você vai ter que dedicar. Vai ter momento que tem muita gente que vai estar em festa, curtindo a sua vida. Mas você é diferente, você está cuidando da noiva do rei. Não importa, tem gente que olha assim, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem gente que olha para a vida dos outros e consegue imitar. E é só para o mal. Vou dar um exemplo. Hoje está as modas aí, tá ou não tá? Esse dia eu vi uma moda esquisita que eu não vou nem falar aqui. Mas daqui um dia eu acho que vai aparecer na igreja, gente do cuecão passando na igreja. Daquele jeito. É a moda do Satanás. E a gente, às vezes, acaba fazendo o quê? Esquecendo que a gente serve no átrio do rei. E a gente perde a oportunidade de glorificar o nome do Senhor com a nossa vida. E em vez das pessoas olharem para nós como modelo, tem muita gente que olha para esses modelos. Então deixa eu te falar, imite o modelo certo. Mas porque fulano está fazendo, deixa fulano ir para o inferno sozinho. Hoje é Santa Ceia, não é, irmão? Então já se arrepende logo. Porque tem gente que olha para a vida dos outros e diz: fulano está fazendo, ciclano está fazendo, mas pastor está fazendo. Irmão, olhe para o modelo correto. Sede os nossos imitadores. Olhe para nós. Veja como é que a gente anda. Olha a maneira que a gente serve. A gente é o primeiro a chegar, o último a sair. E não é porque a gente é bom, não. É porque nós entendemos que nós estamos aqui preparando a noiva para o Senhor. E a gente precisa ter esse entendimento. Infelizmente, hoje existem homens e mulheres que estão atraindo o olhar da noiva para eles mesmos. Mas nós não estamos aqui com essa finalidade. E a gente não precisa imitar esses modelos. Vamos imitar o modelo correto. Diga: eu sou Regai. Regai. Eu sou Regai. Eu estou aqui preparando a noiva
para o Rei. Essa é a nossa maior missão. Não deixe que os outros venham roubar a sua coroa. Valorize. Ame Jesus. Ame o Rei. Eu sei que existem dias que são nublados, irmãos. Dias ruins. Talvez muitos aqui já passaram por situações ruins assim. Quem já passou por um momento ruim? Que diz assim, vou desistir de tudo. Vou me embora. Quem já sentiu isso? Só eu? Ver por outra passa na muleira, né? Eu vou cuidar da minha vida. Mas deixa eu te falar, quando você encontrou Jesus, a vida sua não é mais sua, é dele. Só que a gente quer viver essa vida ainda, essa vida natural. É ou não é? É pecado passear? Não é. É pecado viajar? Não é. É muito gostoso. É bom. Ontem mesmo a gente estava com os casais lá no cinema, olha que coisa boa. Isso, para aplaudir, foi coisa boa. São momentos que você deve se juntar, todo mundo. Vai ter um churrasco, vamos estar junto. Mas na hora da capina, vamos estar junto também. Inclusive eu quero agradecer os irmãos que estiveram aí na frente, trabalharam, obrigado. Pastor Arnaldo, pessoal. É isso, irmão, nós estamos aqui com a missão. Mas a sua vida não é mais sua. Esté 2:9. A moça agradou Regai e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com as suas jovens para o melhor lugar do harém. Imagine uma coisa dessa. Regai olhou para a noiva e disse, uau, que mulher linda. Ele poderia muito bem dizer assim, vou alugá-la para mim. Só que ele fala assim, que mulher espetacular. Eu tenho certeza que quando o rei ver, vai amar, vai se apaixonar. É por isso que ele providenciou um lugar específico para ela, para cuidar, para valorizar, para cativar. E é assim que nós precisamos olhar para a noiva. Não para nós, mas para o rei. Amém? A rainha, que era Esther, ela sabia perfeitamente o que o rei gostava. Você sabe por quê? Porque o rei Regai falava para ela. Falou, ó, tinha uma rainha aí, que o nome dela era Vasti. Então preste atenção, não se vista como Vasti. Para nós hoje, não se vista como Vasti. Vasti foi recusada. Cuidado como você está se apresentando diante do rei. Porque eu posso muito bem perder aquilo que ele me deu, que foi a coroa. E você sabe por quê? Simplesmente por querer mostrar o meu corpo. Ó, muito cuidado. Amém? Amém. Cuidado. O rei está de uma procura de uma noiva pura, santa, imaculada, e você é essa noiva para a honra e glória do Senhor. Amém? Agora, vai depender de você, se aceita ou rejeitado. Quem quer ser aceito? Amém. Não, tem que levantar a mão para me ver. Quem quer ser aceito? Agora abaixo. Quem quer ser recusado? Interessante. Ninguém. Então deixa eu lhe falar mais uma vez.
cuidado da forma que você está vivendo a sua vida. Amém? Se o rei está em festa, cuidado com as suas festas particulares. Porque tem muita gente que está tendo culto. Ó. E quais são os dias de culto? O rei está tendo festa na quarta. E a rainha está fazendo sua festa particular. E está dizendo, eu quero ficar no harém, ó, descansando. Quero saber de rei, de nada de reinado. Porque a vida é minha. Cuidado para você não ser rejeitado. Porque quando o rei está em festa, a atenção tem que ser para ele. Então, ó, o culto não é só domingo, quarta-feira tem culto também. Diga amém. E quando você se aparecer diante do Senhor, apareça com a sua melhor roupa. Apareça sim, muito bela, muito belo, mas para quem? Para Ele. Que eu já ouvi um ditado, eu não sei se é verdade, mas as mulheres podem me responder. Diz que mulher se veste para outra. É verdade isso? Sim ou não? Aqui todas se vestem para o Rei Jesus. E Hegai, com certeza, Esté chegou e falou assim, qual é a preferência do rei? Qual é a cor que ele gosta? Qual é o perfume que ele mais se apaixona? O que eu devo fazer? Como é que eu devo me comportar? E Hegai foi dando todos os detalhes para ela. E quando ela entrou na presença do rei, o rei não teve dúvidas. Falou, é com essa noiva que eu quero viver o resto dos meus dias. Olha que coisa linda. A eternidade é logo ali. E quem vai viver a eternidade? Somos nós. Agora a gente está passando por um tratamento de beleza aqui hoje. Enquanto você está na presença do rei, você precisa ser aprovado. Ó, não é de qualquer maneira que a gente entra na presença dele. Então se preparem. Tem um texto na Bíblia que eu não vou lembrar qual é, mas diz assim, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Só que Israel, ó, quando Jesus veio, ele não estava preparado. Por isso que ele foi rejeitado. Agora Jesus está vindo para buscar sua noiva. Esteja preparado para que você possa entrar, para que você possa viver. E Esté dizia isso, que Hegai me oriente, que Hegai me instrua, que Hegai me ensine. E é isso que a gente precisa entender. A nossa maior tarefa é preparar a noiva do rei. Gaste tempo no palácio. Olha o palácio aqui, ó. Você está no palácio real. Como é que você está se comportando diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Nós somos embaixadores da sua palavra. Nós pregamos isso, nós estamos vivendo isso. Agora os dias são tão maus. É só olhar para o lado, que você vai ver como é que nós estamos vivendo. Os dias são muito ruins. E a gente precisa estar preparado no nosso coração. E não é responsabilidade de político, não é responsabilidade de ninguém, é responsável do Hegai preparar a noiva. E quantos Hegais nós temos aqui? Então não queira atrair a atenção da noiva para você mesmo. Não tenha desejos desordenados para com a noiva do rei. Não caia no erro de achar que você é tão bom ao ponto da igreja olhar para você e você achar que é alguma coisa. O rei está vendo tudo. E você vai encontrar um personagem na história, o nome dele chamado Ramã, que ele quer destruir os judeus. Todo mundo sabe que Esté era
judia. Ele queria destruir a noiva. Quem quer destruir a noiva? Quem quer destruir a igreja? É o diabo. Só que a forca que ele fez é a mesma que ele vai ser enforcado no último dia. Ou seja, Deus aponta uma história aparentemente natural, trazendo um contexto espiritual, para que a sua igreja entenda como ela deve se portar, como ela deve se vestir, como ela deve estar preparada. E a gente tem que olhar para isso. Sabe por quê? Para a gente não ser pego de surpresa. Porque tem muita gente que vai ficar no dia do arrebatamento. E tomara que não seja você. Uma vez o irmão falou assim: no dia que o pastor estiver subindo, eu grudo no pé dele. Aí eu falei assim: no dia que eu estiver subindo, tu vai grudar no meu pé e eu vou sacudir. Carona não tem, irmão. Ou você vai por seus próprios méritos, seu esforço. Mérito não, vamos colocar mérito, vamos colocar esforço. Porque a Bíblia diz que a salvação é tomada por esforço. Ou você vai para o seu próprio esforço. Você vai abnegar a sua vida, diga amém. É não viver mais a sua vida. Você não tem uma vida? O que é ir após Cristo? É deixar a sua vida de lado e ir para a cruz. Chega desse evangelho natural. Sabe o que é esse evangelho natural? Quem quer uma chave hoje? Quem quer? Recebo. Isso é um evangelho natural. Isso não vai salvar ninguém. Não vai salvar. Essa coisinha de você querer, sabe, falar para as pessoas para que elas gostem do jeito que você fala, do jeito que você se veste, do jeito que você abraça. Não. Você tem que ser verdadeiro com as pessoas. Você é regai, você está cuidando da igreja. Então diga para a igreja: olha, o rei não gosta disso. Se você fizer isso como Vasti fazia, você vai ser rejeitada. Essa é a minha tarefa, é a sua tarefa. Porque um dia nós vamos se comparecer diante do rei. E se nós vamos comparecer diante do rei, que estejamos preparados, para que ele olhe para nós e aponte o cetro, para que a gente entre na presença do Senhor. Então, vamos viver o evangelho verdadeiro. Chega desse evangelho, sabe, mascarado. Esse evangelho almático, que hoje tudo é alma. Ai, como dói. Irmão, na minha época, tem gente que diz: eu não fui criado com pai, com mãe. Irmão, também, eu tenho meu pai, tive meu pai, que meu pai morreu, mas não fui criado com eles. Fui criado com meus avós. Então assim, a gente tinha tudo para dar errado. Só que tinha alguém que estava olhando para nós. Quem era? Espírito Santo, cuidando, zelando, protegendo. Então preste atenção, não é desculpa. Não vai haver desculpa. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Amém, gente? Amém. Regai serve na corte sem interesse. Você é regai hoje. O que eu vou ganhar servindo essa casa? A única coisa que a gente tem para entregar para você aqui é tarefa. É trabalho. É esforço. É a gente que precisa ir visitar a noiva. O pastor sozinho não dá conta de visitar a noiva. Imagina uma igreja com mais de 400 pessoas, como é que a gente vai visitar a noiva? Não tem como. Então é necessário você, que está sentindo falta de alguém, você ir lá, porque o Senhor está atrás de eunucos espirituais, que ame a noiva, e que apresente a noiva sem mácula.
É assim que a gente deve se apresentar diante do Senhor. Amém? Para finalizar, não aceite aplausos. Tudo é para Ele. Tudo é para a glória dEle. Você é regai. Você é castrado. Você não tem interesse próprio. Seu interesse é apresentar a noiva para Ele. E você vai viver o melhor desta terra. Sim. Vai viver. Mas você não pode perder a eternidade. Tudo isso aqui, irmão, é passageiro. Tudo. Inclusive, a metade da minha vida já foi. E alguns que têm mais de 50, aí que a sua está acelerada. Só que, aqueles que são novos, a morte não escolhe idade. Então, daquelas virgens, a Bíblia fala de 10 virgens, lá de Mateus 25. Quantas dormiram? Diga todas. Agora, qual foi a diferença das outras 5? Dormiram? Essa é a diferença. Quando o noivo vier, mesmo você estando dormindo, descansando, que a Bíblia diz que o sono do trabalhador é doce, você vai subir, porque você vai estar preparado para esse grande dia.